Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no primeiro trimestre de 2011. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. O nosso escritor da CPAD que escreveu esses comentários é o pastor Claudionor de Andrade e o consultor doutrinário e teológico é o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Nós estamos estudando então Atos dos Apóstolos até aos confins da terra. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, que traz como título o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. E nós temos aí como leitura bíblica, onde nós vamos basear a nossa lição de hoje, aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, e também o versículo 12. Nós vamos aproveitar aí um trecho do filme Atos, um filme que nós estamos recomendando para que todos os professores e também os alunos da Escola Bíblica Dominical deste trimestre possam assistir. É um filme muito interessante, você coloca lá idioma português e coloca lá legendas em português. Então você estará assistindo o filme e à medida que você vai assistindo, você vai também lendo o livro Atos dos Apóstolos, porque o que os atores desse filme falam está exatamente escrito na Bíblia, tudo que eles falam. Então você vai acompanhando e você poderá, por exemplo, assistir um dia o filme de Atos dos Apóstolos. Então você estará lendo também o livro de Atos dos Apóstolos num dia só. Então você passa aí cerca de 3 horas assistindo esse filme, então você estará ao mesmo tempo lendo o livro de Atos dos Apóstolos e assistindo, vendo como é que era aproximadamente aqueles fatos ali que você estará lendo. Se os professores puderem passar para os alunos esse filme, seria aí o mais ideal, seria melhor ainda, aprenderiam muito mais ainda. Vamos então um trecho desse filme Atos e você poderá então acompanhar a leitura bíblica através do próprio filme. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: "Que significa isto?" Glória a Deus. Então você viu aí um trecho do filme Atos e nós temos aí como texto áureo da nossa lição essa parte aí de Atos, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então veja bem que Jesus está dizendo aos apóstolos que estavam ali reunidos e também aqueles 120 que estavam ali reunidos, muito provavelmente no número de aproximadamente 120 irmãos, estava ali inclusive Maria, sua mãe, e também os seus irmãos, que você encontra lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, dizendo que estavam reunidos ali então, e Jesus falou com eles
que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Você vai ver aqui em Atos 1:5 Jesus dizendo: João batizou com água, em água. Ou seja, mergulhou os seus discípulos em água. Então ele pregava o arrependimento de pecado, e o batismo de João era para arrependimento de pecado, e era feito mergulhando as pessoas na água do Rio Jordão. Agora Jesus está dizendo: mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, ou seja, serão imersos, serão cheios, até entornar, né? Serão ali, é como se estivesse afundando no Espírito Santo, e o Espírito Santo tomando todo o ser. Veja bem que Jesus está falando com os seus discípulos, e ele já havia orado por eles, já havia assoprado sobre eles, e eles já tinham recebido o Espírito Santo. Veja bem, ele não está falando com alguém que não soubesse da existência do Espírito Santo mais. Agora, eles já tinham recebido, já tinham acreditado que Jesus havia morrido e ressuscitado. Então, eles já haviam se convertido, aceitado a Jesus como o único Senhor e Salvador. Então, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Toda pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele, na mesma hora, se arrepende dos seus pecados e ele recebe, então, o Espírito Santo. Então, ele recebe aí a salvação, o novo nascimento. Agora, Jesus está dizendo para eles que, assim como João batizou, imergiu, afundou as pessoas dentro da água para batizá-los, assim também agora eles seriam imersos no Espírito Santo. Olha, eles já tinham o Espírito Santo, mas eles fariam o que eles quisessem. Não precisava obedecer o Espírito Santo. Mas quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, nesse momento que ele é batizado, ele é imerso. Então, aquela hora, ele está sendo totalmente dominado pelo Espírito Santo. O que acontece então? Olha, o membro mais difícil de ser dominado no ser humano é a língua. E a Bíblia fala sobre isso. Diz que num navio, pode ser um navio grande, é controlado por um pequeno leme. Vira um navio grande para um lado e para o outro, e o leme é bem pequeno. Agora, também diz que o nosso corpo é dominado pela língua. Ao mesmo tempo nós bendizemos e ao mesmo tempo amaldiçoamos. Então é o membro mais difícil de ser controlado. Você pode ver em Tiago falando sobre isso. Então, na hora que você é batizado pelo Espírito Santo, até a sua língua é dominada pelo Espírito Santo. Você não fala o que quer nessa hora, mas o Espírito Santo é quem fala, e aquilo que ele quer falar, através da nossa língua. Então, nessa hora, o Espírito Santo que mora em nós, que nós recebemos no dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nessa hora ele pode falar, ele pode se manifestar, porque agora ele que está no controle. Então ele fala aquilo que ele quer. Por isso que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a Bíblia diz: falaram em línguas. A pessoa fala em línguas, é uma manifestação. O Espírito Santo está dizendo: olha, quem está no controle agora sou eu, quem está falando agora sou eu, e eu falo o que eu quero falar, e não o que a pessoa que está falando quer falar. Por isso que a pessoa às vezes pensa que vai falar glória a Deus ou falar aleluia, quando vai falar, fala em línguas, porque ali o controle agora é do Espírito Santo e não mais da pessoa. Então o Espírito Santo, ele deve ter na sua vida o maior controle possível. Você deve confiar a ele os controles sobre a sua oração, principalmente, sobre a sua pregação, e também você deve confiar a ele que ele possa te usar, que ele possa usar suas mãos para abençoar as pessoas, para que
as manifestações do Espírito Santo aconteçam, você deve permitir. Você deve também ir até as pessoas, impor as mãos sobre as pessoas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam batizadas com o Espírito Santo também, para que elas recebam o poder do Espírito Santo. Pois Jesus diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o poder de Deus passa a habitar no crente a partir do momento que ele é batizado com o Espírito Santo. E ele deve então ministrar esse poder às pessoas. O Evangelho, se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, sempre foi pregado assim, na unção e no poder do Espírito Santo. Então aconteciam milagres, as pessoas se ajuntavam e aí se pregava o Evangelho e as pessoas se convertiam, aí se ministrava o batismo nas águas. Esse batismo nas águas agora não é para arrependimento, não é batismo de João Batista. As pessoas, na hora que aceitam a Jesus, já se arrependem, já recebem o Espírito Santo. Esse batismo agora é uma confirmação pública, externa, da sua fé, da sua vida de cristão. Você está agora dizendo para todo mundo: eu agora sou a nova criatura, eu agora começo uma vida nova com Deus, eu agora pertenço ao corpo de Cristo na terra, eu pertenço à igreja de Cristo na terra. Isso é feito voluntariamente. Ninguém pode te obrigar a entrar para dentro do corpo de Cristo, para entrar para a igreja. Você faz essa decisão de livre e espontânea vontade. Por isso nós não batizamos crianças, porque a criança não está indo de livre e espontânea vontade.